Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com vocês. Você que nos assiste aí já na sequência de outra videoaula, não é não? Mesmo assunto, se preocupa não. Estatística, medida de centralidade, aula número 58. Mas antes de começar, tem que apresentar a nossa equipe de hoje. Magna está conosco. E aí, além dela, claro, ele, o sósia de Robertão, está também conosco, que é o nosso Jonathan. Ele vai ser o DJ de hoje e vai passar para vocês agora. Nós vamos começar com a música que eu não sei, mas solta o som aí, Jonathan! Essa é mais lenta, mas é gostosa, tá? Dá para dançar, se preocupa não. Obrigado aí, Jonathan. Vamos começar a nossa videoaula de hoje direto já falando a revisão de estatística para vocês, tá bom? Gostou? Dá sugestão aí nas redes sociais qual a música a gente pode botar aqui pro DJ fazer para vocês. Vamos lá. Bom, presta bem atenção aí na construção e para a construção de gráficos eu preciso entender de todo o processo, né? O que é a estatística e como ela surgiu, quais são as etapas e como que eu faço para montar uma pesquisa até chegar à construção do gráfico. Bom, na literatura nós vamos encontrar vários termos e expressões para estatística. Primeiro, na língua grega, estabelecer ou verificar, que vai falar sobre, pode ser utilizado como um verbete, um termo, né? A representação, enfim. Na língua latina, nós vamos encontrar estado ou situação. Então, na hora que você for escrever sobre estatística, você pode colocar estabelecer ou verificar, estado ou situação, estatística, e outras expressões que tenham a ver com a tua pesquisa, tá bom? Fique à vontade, beleza? Agora, como que faz uma estatística? Fácil. Segue comigo aí que você vai entender. Primeiro, a amostragem. Como é a amostragem? A amostragem eu vou dimensionar a amostra da população. E não esquece, tá? Daquele detalhe que eu sempre falo. Se você tem condição de investigar todas as pessoas envolvidas, então você faz um censo, que é a amostragem que se iguala à população, tranquilo? Mas se eu não tenho condição de verificar todas as pessoas naquele exato momento, eu vou tirar parte delas para poder investigar o todo e saber se aquela amostragem ela corresponde a aproximadamente o que todo mundo está passando ou precisando, tá? Então, durante a coleta, por meio da pesquisa de informação, você precisa de um bom questionário, tá? Vamos lá. Em um segundo momento, você vai organizar os resultados daquelas perguntas do questionário que você fez em uma tabela, que aí vai gerar os dados brutos. Na tabela, eu vou organizar os números de quem é quem, a variável que eu escolhi, e no final eu vou representar em porcentagem para construir o gráfico. Não esquece desse detalhe. Aí você vai estar fazendo a estatística descritiva. E na inferencial, a estatística inferencial, ela vai analisar, né, e vai verificar. Você vai fazer a análise confirmatória dos dados e vai verificar a margem de erro. Se aquela quantitativa de dados ela representa realmente toda a população ou distancia, ou chega próximo, enfim. Os resultados dessas amostras, elas refletem mesmo toda a população? Aí você faz a inferência estatística, tá certo? Bom, a grosso modo, eu vou subdividir nesse formato. População, amostra, estatística descritiva e inferencial. Na inferencial, nós trabalhamos com duas subcategorias, que é a medida de centralidade e a medida de dispersão. E nós estamos hoje nesse amarelinho aí, ó, medida de centralidade, do qual nós vamos ver amplitude, somatório, média aritmética e média aritmética ponderada, moda mediana, e se a mediana é par ou ímpar, ou também se ela pode ser subdividida em 4 partes iguais, que nós chamamos de quartil, em 10 partes iguais, que nós chamamos de decil, e em 100 partes iguais, que nós chamamos de centil. Por que isso? Traz para mim aqui, Jonathan, por favor. Na mediana, é uma forma comparativa para a centralidade, que é a média, tá bom? Aí, digamos que você não consiga fazer a pesquisa tão rapidamente, se não for no grupo menor. Então, você pegou uma amostra de 1000 pessoas, aí não dá para analisar 1000 dados. Assim, na verdade,
não só um dado, né? Se você fez 10 perguntas a 1.000 pessoas, multiplica 10 por 1.000, olha o número de dados que você tem, é muito grande. Então você pode ainda pegar essa tua amostra e dividi-la em outras parcelas menores, só que aí o erro amostral pode ser maior. Então deixa claro na pesquisa que você precisa responder rapidamente aquela questão e tem muito dado para analisar. Não dá tempo, divide em 4 partes iguais. É mais fácil analisar 250 pessoas, tranquilo? Se não, divide em 10 partes iguais. É mais fácil analisar 10 pessoas, né? Ou não vai analisar, né? Na relação de 100 pessoas, você vai fazer um centil, não vai analisar uma, né? Então, se 100 pessoas, no máximo, você pode usar 100 ou o quartil. Faz esse comparativo para poder chegar lá, tá bom? Vem comigo então que eu vou te mostrar. Quais são as medidas em estatística? As medidas estatísticas eles existem para nos ajudar a verificar determinado valor representa ou não uma série de dados. E aí nós vamos usar essas medidas que eu já falei para vocês. Só que antes disso, nós vamos apresentar para vocês, eu e a Magna estamos apresentando o WordWall, que é uma plataforma de gamificação. Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do celular para esse quadradinho que está aí, bem na cabeça de Magna. Mostra aí, ó. E aí, perfeito, obrigado. Esse que é o quadradinho chamado QR Code para você ter acesso a esse game aí. Claro que você vai ter acesso a primeiro deles, tá? Porque a gente está no 3. Olha aí embaixo, ó. 3 de 5, tá bom? Você vai começar lá no 1. Bom, o que é que ele pergunta e o que é que ele cobra? Ele vai te dar 3 minutos e meio para você responder. A mediana do conjunto A é qual? Aí você tem que colocar a mediana em ordem. Pelo amor de Deus, não esquece. Coloca em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz. Eu coloco normalmente em crescente. Então, esses 1, 0, 2, 3, 2, 3, 3, eles devem estar em ordem. Ordem, eu colocaria 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, certo? Isso seria a ordem. A ordem crescente, né? De 0 a 3, tranquilo? Aí fica mais fácil para dividir, porque a mediana pede para dividir em 2 partes iguais. Então é óbvio. Vamos dividir comigo? Vamos lá para você não ficar sem a solução. Mediana ímpar, porque são 7 dados. Observe, 1, 0, 2, 3, 2, 3, 3. 7 dados. Então eu vou colocar em ordem primeiro, tá bom? 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Aí vamos dividir ao meio. Ao dividir esse grupo ao meio, vai sobrar um cara no meio. Quem é esse número que vai sobrar no meio? É o 2. Observe, ó. O 0, o 1 e o 2. Tirei 3 deles, né? Aí os 3 últimos. 3, 3, 3. Só sobra quem no meio? O 2. A mediana ímpar é muito fácil, porque é o número que divide o grupo em 2 partes iguais. Tá bom? Mediana ímpar, claro para você. Olha ele aí, ó. Separando 3 para o lado esquerdo, 3 para o lado direito, só sobra esse cara no meio. E é ele que representa. Pronto, você vai lá clicar no número 2, que é a letra E. Clicou, resolveu, passa para a próxima etapa do WordWall. Viu como é fácil? Então vamos lá. Bom, não esquece das relações, porque agora tem média aritmética e média aritmética ponderada, e ainda vou falar da média geométrica que eu não falei na videoaula anterior. Então, professor, qual a diferença entre a média aritmética e a geométrica? Vou mostrar para você, tá? Na média aritmética, eu somo os valores e divido pela quantidade. Na média ponderada, eu pego cada valor vezes o seu peso e somo com o outro valor vezes o seu peso e o resultado eu divido pela soma dos pesos. Na média geométrica, ela é muito legal. A média geométrica, nesse comparativo, é totalmente diferente da aritmética. Olha a aritmética como é. Soma dos termos, número dos termos. Muito fácil, né? Preserva a soma. Tá vendo que ele preserva a soma? Ele faz a soma dos termos e divide pelo número de termos. Então, eu preservo a soma. Ok? Na média geométrica, não. Eu tenho a raiz quadrada, quer dizer, nesse caso, a raiz enésima, por quê?
Porque será quadrada se eu tiver 2 elementos. Será cúbica se eu tiver 3 elementos. Será quarta se eu tiver 4 elementos. Então, esse n vai ser o número de elementos que eu tenho, tá bom? E a raiz vai acompanhar. Então, o que é que ela faz? Ela tem produtos dos termos, não tem soma. Uma mantém a soma e a outra está ligada ao produto dos termos. Então, ela preserva o produto, tá? Olha a diferença. Uma preserva a soma e o outro preserva o produto. Tá tranquilo até aí? E n vai ser o número de termos quando x é maior que zero. Não esquece que a gente está usando como base a raiz quadrada. Então, para ser geométrica, eu preciso de 2 valores no mínimo, tá bom? Calcule a média geométrica entre 2 e 8. Olha como é fácil. Muito simples. Vai ser uma raiz quadrada. Não precisava do 2 ali não, tá? Estou colocando porque são 2 elementos. O 2 e o 8, certo? 2 vezes 8 dá 16. Raiz quadrada de 16, 4. É, claro que o professor vai dizer, olha, aproximadamente, mais ou menos 4, né? Porque pode ser para mais, pode ser para menos. Sim. Só que, se eu estiver usando essa média geométrica em relação a posicionamentos de números, eu vou preferir, é claro, os valores positivos, tá bom? E se eu tiver relacionado com raiz quadrada para geometria ou grandezas geométricas, também se usa os valores positivos, porque não tem medição linear negativa, tá bom? Quer dizer, né? Para a geometria euclidiana. Bom, a média geométrica, ela preserva o produto. Veja, 2 vezes 8 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Está vendo que ela mantém e ela preserva? Ok? E essa é uma relação. Já se fosse na aritmética, eu faria 2 mais 8, dá 10 dividido por 2. Olha, aí no caso ela preserva a soma. 5 mais 5, 10, que é a mesma coisa que 2 mais 8. Viu como o comparativo é gostoso? Tranquilo? Então vem comigo. Agora que você já sabe tudo sobre todas as medidas de centralidade, nós vamos para a resolução de questões. Aí eu trouxe uma questão que é bem longa, vou ler bem devagarinho para vocês, tá? Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde ele trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Esses dados são utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual. O ano, né, que ele compara aí, que é o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. A regra é, a variação do ano 4 para o ano 3 é igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Muito longa essa regra, não? Tem que ter muita calma para poder montar. Preste atenção, tá? Vamos lá. Esses estudos serão utilizados para projetar a receita mínima, tranquilo? Então, a receita mínima necessária. Então, a variação e a regra é essa. A tabela. Primeiro ano, 2,2 milhões de reais. Aí, no segundo ano, foi para 4,2 milhões de reais. Subiu 2 milhões de reais, percebeu? No terceiro ano foi para 7,4 milhões de reais. Então, de 4,2 para 7,4, eu subi aí 3,2, tá? Então, qual o valor da receita mínima esperada em milhões de reais será de quanto? Vamos comigo? Vamos lá. O valor da receita mínima esperada em bilhões, eu falei milhões, são bilhões, tá? De reais, será de... Vamos lá, qual a variação da receita do ano 2 para o ano 1? Aí eu já fiz para você, né? Do 2 para o ano 1 foram 2 bilhões de reais. Não é isso? Qual é a variação da receita do ano 3 para o ano 2? Também já fiz. Quanto é a média aritmética dos valores calculados acima? Vamos calcular? Então vamos ver cada uma delas, tá bom? Variação do ano 2 para o ano 1, de 4,2 menos 2,2, 2 milhões. Já tinha dito, é só para a gente escrever. Variação do 3, de 7,4 para 4,2, 3,2 bilhões, também já disse, mas só para escrever. Agora nós vamos para a média aritmética dos valores calculados acima. Então eu vou ter 2 bilhões
mais 3,2 e dividir por 2. Porque, veja, é o resultado, tá? 2 bilhões foi o resultado do ano 2 para o ano 1. Aí eu vou somar com o resultado do ano 3 para o ano 2, que é 3,2 bilhões. Então, fica 2 mais 3,2 e eu vou dividir por 2. É a média. Soma e divide pela quantidade, certinho? 5,2 bilhões dividido por 2, 2,6 bilhões. Então, já tem uma média do ano 2 para o ano 1, do ano 3 para o ano 2. Combinado? Agora vamos lá. Tudo isso posto, o que é que ele quer? A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. A média aritmética entre as variações do ano 2 para o ano 1. Pronto, a gente fez, né? Tudo tranquilo? Bom, vamos só somar agora. A avaliação, a média aritmética que nós temos é 3,2 mais 2,6 bilhões. Então, eu somo. A variação para ter o quarto, eu vou pegar a variação do ano 3, que foi 7,4 bilhões menos 4,2, por isso que deu 3,2 bilhões, e vou somar com a média do 2 para o 3, que deu 2,6. Total, 5,3 bilhões. Viu aí como foi fácil? Não, né? Foi longa, muito longa, mas se ligou, com bastante cuidado a gente conseguiu resolver, beleza? Ainda falta a variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média. Vamos ver quanto deu? 5,8 bilhões é o resultado. Essa é a variação dada. 5,8 bilhões mais 7,4, porque ele pede essa somatória, né? A regra é muito específica. Então, a variação do 4 será 5,8 mais 7,4, que vai dar quanto? 13,12 bilhões. É o que ele tem que alcançar na meta dele para o ano 4. Fechou? Olha que questão. Eu adorei. Ela é longa, assim, mas eu adorei. Desafio para vocês. Tem tempo ainda, Jonathan? Tem, né? Então, desafio para vocês. Cris comprou 3 sorvetes de morango por R$ 2,50 cada um e um suco por R$ 3,00 e um chocolate por R$ 4,50. Veja, 3 sorvetes de morango por R$ 2,50 cada um. Então, eu já tenho quanto aí? R$ 7,50, certo? Um suco por 3, ok? R$ 10,50. E um chocolate por R$ 4,50. Tranquilo? Então, eu já tenho aí R$ 10,50 mais R$ 4,50. Aí um número muito, em termos de quantitativo, está perfeito, tá? O que ele quer? A média de preço por um produto comprado foi a média, tá? Então, você vai pegar 3 vezes R$ 2,50, não é isso? Você vai botar 2,50 mais 2,50 mais 2,50, mais 3, mais 4,50. E vai dividir por, olha, sorvete, ok? Depois suco, depois chocolate, certo? Então, você vai dividir por 3. Não esquece, porque sorvete é um só. Você comprou 3, mas é um só, tá bom? Suco também, ok? Fez isso, você vai resolver claramente essa questão. Agora, você tem 3 minutos e meio para resolver essa questão. Então, precisa treinar bastante. Então, a dica que eu dou para você é exatamente essa, tá? Vai somar 2,50, 2,50, 2,50. Fechou? Já tem o valor dos sorvetes. Aí eu vou somar com o suco, R$ 3,00. E depois eu vou somar com R$ 4,50. Somo tudo isso e vou dividir por 3. Quanto dá? E aí? Posso te dar um tempinho para você marcar agora e já mandar para a gente? Você consegue fazer isso? Deixa aí, Jonathan, para ver se eles conseguem. Eu vou olhar aqui no meu celular, tá? Vou fazer meu cálculo agora, beleza? E já vou aguardar. Fica aí, peraí, rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Eu já tenho praticamente a resposta, mas só vou confirmar para ver se você me acompanha. Tranquilo? Então, eu peguei 2,50, certo? 3 vezes. Aí eu vou somar os R$ 3,00, que é do suco, e depois eu vou somar 4,50
que é do chocolate. E vou dividir isso por 3. Muito fácil. Já estou com o resultado aqui na mão. O que você acha? Consegue? Então, presta bem atenção. Se você já tem um resultado, marca aí, clica aí, ou então marca a gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, manda pra gente, coloca teu nome completo, nome da escola, de onde é a tua turma. Se você nos assiste, quais são os dias que você nos assiste, se você está assistindo agora ao vivo, se você consegue, ou então nos assiste nos sábados, né, nos nossos canais aí, livres para você, e manda todos os resultados. Professor, esse é um desafio bom, se o teu aluno responder, dá um pontinho para ele merece, tá? Não esquece não. Vou aproveitar para agradecer um monte de professores que já fazem isso, já falando sobre isso, né? Os professores lá de Limoeiro, professor Neno, professor Celso, que é um professor aí lá do Paulista, Nélio, outro professor que ajuda bastante. Tem um professor aqui que trabalha no CAIC, aqui mesmo em Recife, professor Elias, muito gente boa, nos dá o apoio. E outros professores, o grande diferencial que esses professores usam essas videoaulas como suporte, e nos apoia bastante. Somos parceiros, não esquece, tá bom? Agradecer o pessoal aí que está sempre plugado nas nossas redes sociais. Não esquece de mandar para a gente no Instagram essa resposta, porque eu já tenho ela aqui. Já está tudo certinho. O que você acha? Manda para a gente e a gente se encontra. E vamos ter também o nosso show, né? Tem a musiquinha agora, Janta. Roda aí a vinheta, a nova da nossa videoaula. Manda ver. Eu gosto dela. Se liga aí, não esquece de estar nos nossos canais, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima videoaula.